meus fardos a ti eu entrei. Deixa a água viva inundar o meu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda dependência perturba minha mente. Todos os meus fardos a ti eu entrego. E chame o Pai. Aqui, papá, oh, papá. Quantos podem celebrar a Deus nessa noite? Quantos podem celebrar o Pai nesta noite? Você pode celebrar a Deus mais forte. Celebra a Cristo, celebra a Cristo com alegria. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem neste lugar? Você pode cumprimentar alguém que está do seu lado. Diga a ele: Shalom Adonai, boa noite, a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem neste lugar? Você pode dar um glória a Deus bem alto. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Nós celebramos uma vitória que não pode ser mudada. Aleluia. O estádio de futebol celebra um golo que entra, mas este golo pode ser anulado por outro golo que entra. Mas a nossa vitória, o nosso grito de celebração não pode ser anulado por nada. Aleluia. Porque tudo está com... Você pode celebrar Cristo. Aleluia. Pela vitória na cruz do Calvário. É uma vitória que não pode ser anulada. Aleluia. Quantos vieram aqui para ouvir a palavra? Abra a tua Bíblia. Livro de Gênesis.
capítulo 20, ou capítulo 39. Estou a ver, irmã, a procurar o livro de Gênesis. Tem que passar no processo de libertação. Está a procurar o livro de Gênesis? Ou tem que ir na EBD? Capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Eu tenho apenas 2 pontos nesta mensagem. E a minha mensagem está na parte A desse texto. Aleluia. Quantos podem ler? Só a parte A. Vamos ler nós todos. Aleluia. Vamos orar, Senhor, louvamos o teu nome porque tu és bom. E a tua misericórdia dura e durará para sempre. Pai, entregamos mais esse momento nas tuas santas e benditas mãos. Cremos que a tua presença está neste lugar. Por isso oramos porque cremos. Fale conosco de uma forma profunda. Queremos te ouvir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Aleluia. Eu tenho 2 pontos só para falar com os irmãos. Embora eu vou demorar na introdução. Aleluia. Quantos estão felizes por estarem neste lugar? Como o salmista disse, alegrei-me quando me disseram vamos. Eu tenho estado a refletir um pouquinho sobre essa história de José. Embora na minha leitura anual eu estou no livro de Esther. Quem está a ler a Bíblia anualmente? Amém. Deus abençoe. E eu acabei descobrindo que estava a conversar isso com alguém. Existem praticamente 5 vozes dentro do ser humano, ou que falam com o ser humano. 5 vozes. O tema da minha mensagem é o caminho de um sonhador. Mas, deixa-me fazer uma nota introdutória, que existem 5 vozes que falam dentro do ser humano. E a primeira voz é a voz da circunstância. Se você estiver a passar por algum problema, por alguma circunstância, a circunstância que você estiver a passar, ela vai falar contigo. Se você estiver doente, se você estiver desempregado, se você estiver a passar por um problema, esta doença tem uma voz, ela fala contigo. E a segunda voz que fala com o ser humano é a voz do mundo, ou a voz das pessoas. As pessoas têm vozes e elas falam conosco. E a terceira voz é a tua voz. A tua voz. A quarta voz é a voz do diabo. E a quinta voz é a voz de Deus. Amém? Quantas vozes? A primeira voz qual é? A segunda voz? A voz do mundo ou das pessoas. A terceira voz? A tua própria voz. E a quarta voz? E a quinta? Sabe por que nós temos muita dificuldade de ouvir Deus? É porque nós alimentamos outras vozes
e não alimentamos a voz de Deus. Nós alimentamos a primeira voz, alimentamos a segunda voz, alimentamos a terceira, a quarta voz, e pouco alimentamos a voz de Deus. Quando você sai para, por exemplo, nessa era da tecnologia, você está a passar por algum problema, o problema tem uma voz. Aí você abre o Facebook, o Instagram, você encontra também lá alguma coisa a te falar disso. E vem você também a se falar disso. Vem o vizinho a te falar. Para piorar, vem o diabo. Mas e a voz de Deus? Essa voz de Deus nós nos esquecemos. E sabe por quê? Porque nós não temos tempo para alimentar a voz de Deus. E como não alimentamos a voz de Deus, dificilmente a ouvimos lá. Por quê? Porque damos mais ouvidos a outras vozes. Alimentamos as outras vozes. Alimentamos a voz do problema. Você te falando que tem uma doença, você passa toda a vida a investigar. Quem já morreu? Morreu como? Sintomas. Depois vê o vizinho a te falar mais. Essa conjuntivite hemorroide ninguém está a passar. E vem a tua voz falando contigo, e vem o diabo, e agora a voz de Deus. O que está a nos matar é porque nós não ouvimos a voz de Deus antes de ouvir as outras vozes. Nós não temos tempo de ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade de ouvir a voz de Deus. Primeiro, porque não lemos a Bíblia. Nós temos dificuldade de ler a Bíblia, de ler. E por que não ouvimos a voz de Deus? Porque as outras vozes acabam silenciando a voz de Deus. O Facebook tem de tudo, as redes sociais têm de tudo, acabam silenciando a voz de Deus. E como ativar a voz de Deus? Lê a palavra. Nós não temos tempo de ler a Bíblia, de comer a Bíblia. Por isso é que tudo que nos falam nos abate. Tudo que vemos nas redes sociais nos faz mal. Tudo que o mundo nos fala nos afeta. Porque não ouvimos a voz de Deus. Não temos tempo de ler a Bíblia Sagrada. 5 minutos começas a bocejar. Ou não? Não temos tempo. Normalmente as pessoas que não leem a Bíblia, elas gostam muito de ouvir profecia. Correm atrás dos profetas. As pessoas que não têm cultura de ler é que correm atrás das profecias, correm atrás do profeta. E as pessoas que não leem a Bíblia, elas são muito fáceis manipuladas. Te manipulam com tudo, até com a própria Bíblia, porque você não conhece. A pessoa está a lhe manipular com a Bíblia. Por quê? Porque nós não temos essa cultura de ler. Isso acabou por tirar a voz de Deus. Aí nós ouvimos a voz dos homens, ouvimos a nossa, ouvimos a voz do diabo, mas e a voz de Deus? Aí eu estava a dizer para alguém, quando você passa por uma circunstância, qual é a primeira voz que você ouve? Se nem a voz do mundo, é a voz do diabo. O diabo está sempre lá para te falar. Qual é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Qual é o teu primeiro contato? Facebook? TikTok? Você acaba perdendo
30 minutos no TikTok, sobe e desce, sobe e desce. Quando você deveria ter aqueles 30 minutos de qualidade, porque a nossa vida é tão corrida que não temos tempo de qualidade com Deus. E hoje, ler a Bíblia se tornou tão difícil. Por quê? Porque nós temos muita coisa para fazer. Nós temos que olhar o story do Instagram, o story do Facebook, as novidades do TikTok, muita coisa. E a Bíblia parece que foi esquecida. Não ouvimos essa voz, a voz de Deus. Quando você não consegue ouvir a voz de Deus, o teu primeiro contato quando você acorda é o Facebook, a notícia, o que é que o partido fez, estrada que rachou, coisa que fez. Você já sai de casa com um monte de coisa na cabeça, quando você deveria sair com uma palavra de Deus. Quando o teu primeiro contato deveria ser com as Escrituras. E aí quando as demais coisas vêm, já encontrou a palavra. A palavra chegou primeiro. Mas nós não. Nós priorizamos outras coisas e a palavra colocamos num outro lugar, quando deveria ser a palavra dirigir nossa vida. E é isso que estamos agora, por não lemos a Bíblia, não temos tempo de meditação de qualidade. Temos muitos crentes doentes na igreja. Bué de crente doente na igreja. Por quê? Não lê a Bíblia. O primeiro versículo que você leu hoje foi esse que lemos aqui. Fala a verdade. Ou não? Amém. Alguns sim. Por quê? Porque não temos essa dependência da palavra de Deus. Dependemos de várias coisas, dependemos de tudo, mas menos de Deus. E nos tornamos doentes. Crentes doentes, crentes mimosos. E você olha para a igreja, como é que um crente, 5 anos de igreja, nunca leu Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E ainda fala que tem 10 anos de igreja. Ele acha bom. Mas e o tempo com a palavra? Aí você tem tempo para tudo, ver vídeo no YouTube, novas receitas aí, tudo. Mas o tempo com a palavra de Deus. É por isso que nós nos tornamos doentes. Temos crentes doentes. E para você ver um crente doente é fácil. Crente doente é aquele que você lhe fala um elogio, ele entende crítica. Quando você te fala um elogio, você está entendendo crítica, você está doente. Então a te falar esbelta, você não entende só esbelta é que está pensando que te ofenderam. Quando o que o irmão te fala boa coisa, o teu cérebro funciona de um outro jeito, você está doente. Mas quando você é um crente que devora a palavra, come a palavra, você se torna tão saudável que até as críticas você entende elogio. Porque você está saudável. Ofensa você entende bom dia. Essa irmã é muito achada, você entende Shalom Adonai. Porque você está saudável. A palavra te tornou saudável. E quando você entende que um crente, você lhe faz um elogio, ele entende crítica, ele entende, ele está doente. Ele entende só, não discute com o doente. Você se saber que alguém tem gota, quando fica nervoso, você vai discutir com ele?
Por quê? Esse eu discuti com ele, vai para a gota, vai parar aqui. E aí está, na igreja hoje, temos muitos crentes que, por tirarem a palavra, se tornaram doentes. E hoje, qualquer coisa, e olha só, um crente doente, tudo que o pregador fala, ele entende que é indireita. Você está doente. Se o que eu estou falando, você está entendendo que estou te dando indireita, mano, estou te falando, você está bem doente mesmo. Porque um crente saudável entende que a pregação é Deus falando com ele. Quando o teu cérebro começa a entender que o que o pregador está falando, alguém contou tua vida, você está doente. Você precisa se curar. E na igreja nós temos isso. Crentes, mas doentes. Por quê? Não conhecem a palavra. Não têm contato com a palavra. Sabe? A palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito conhecer. E este conhecer na Bíblia, ele também é usado em Gênesis, quando a Bíblia diz que Adão conheceu Eva. É conhecer na intimidade. É conhecer a verdade. Não conhecer sobre a verdade. O que estamos cheios de crentes é que conhecem sobre e não conhecem a verdade. Conhecer sobre a verdade é de ouvir dizer. Conhecer a verdade é se relacionar com ele. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade é alguém. É quando você se relaciona com a verdade, quando você se relaciona, tem intimidade com esta verdade, que é a palavra, você começa. Algumas coisas que te incomodam deixam de te incomodar. Algumas coisas que te chateiam deixam de te chatear. Não é que você se tornou super-homem, é que você se tornou saudável. A palavra tem isso, nos torna saudáveis. É que aquilo que o irmão fazia e te irritava deixa de te irritar. Você começa a entender que este irmão está doente ou é ainda bebê. Por quê? Porque a palavra faz isso. A palavra, se relacionando conosco, nos dá percepção que nós não tínhamos. E aí nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Quanto tempo você tem com a palavra de Deus? Quanto tempo você gasta no Facebook ou nas redes sociais? É incrível que hoje os crentes passam mais tempo nas redes sociais do que com a palavra de Deus. É muito fácil estar no sobe e desce das redes sociais do que com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz: onde está o teu coração, aí terá o teu tesouro. Talvez o teu tesouro ainda seja as redes sociais, né? Vamos te entender. Esse é o teu nível, mas você precisa crescer. Amém. Você não pode avançar fora da palavra de Deus. E aí você chega aqui, declara que 2024 o teu ano é avançar. Estás a se mentir. Se o ano passado você lia a Bíblia só 10 minutos, e esse ano do avançar você continua a ler 10, você não está a avançar. Porque a própria palavra, o conhecimento da palavra é que nos faz avançar. O relacionamento com a palavra nos faz avançar. Então o que eu quero dizer aqui é que nós, igreja, CCS, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Precisamos deixar de ser crentes doentes e nos tornar crentes saudáveis.
deixar de ser crentes que murmuram e nos tornamos crentes que cooperam e ajudam. Aleluia. Sua palavra faz isso. Quando nos relacionamos com a palavra, ela em si começa a remover coisas em nós e começa a colocar coisas em nós. Sua palavra faz isso. Sua palavra de Deus, você relacionando-se com ela, sua palavra transforma uma prostituta em uma esposa fiel. Sua palavra de Deus transforma um assassino em um evangelista. Sua palavra de Deus. Então você precisa acreditar, precisa se relacionar com a palavra, ler a palavra, comer a palavra, devorar a palavra de Deus. Não precisam te esforçar para ler. Aleluia. É que te falta, né? Mas você precisa crer que enquanto você se relaciona com a palavra tira coisas e a palavra coloca coisas em você. Então o que eu estou a dizer nesta nota introdutória é que a nossa falta de relacionamento com a palavra é que está a nos fazer ser crentes doentes e ter um monte de preocupações. Quando você já acordou e a primeira coisa que você leu é: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ainda que o preço de arroz subia a 50 mil, tem de bom ânimo. Você já leu a palavra? Amém? É que o teu primeiro contato é com o Facebook, com o TikTok. É que a tua mente se tornou tão vazia da palavra de Deus que até para injetar fé em você é quase impossível. E sua palavra de Deus é que produz fé em nós. Amados, você vai ouvir história de tudo, mas uma coisa que você nunca vai ouvir: você vai ver pessoas a irem na casa dos quimbandeiros buscarem filho, buscarem carro, mas nunca buscarem fé. Eu vim receber feitiço para ter fé. Amado, porque a fé só tem um autor, é a palavra de Deus. Pode pagar 100 mil no quimbandeiro, nunca vais ter fé. Aquilo é café. Sua palavra traz fé em nós quando nos relacionamos com ela. Então o que eu estou a dizer para você é que muita coisa que acontece contigo você é culpado, porque você não conhece o que a palavra falou, o que a palavra diz a respeito disso, o que está escrito na palavra. Aí você corre atrás do profeta. Amados, alguém um dia me falou: preciso de ouvir uma coisa profunda de Deus. Lhe dei minha Bíblia. Não entendeu, né? Porque a coisa mais profunda que você vai ouvir de Deus é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Aí me fala algo terrível que Deus te falou. Lhe abri João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amados, existe algo mais terrível do que isso? É nos relacionamos com a palavra, com a Bíblia Sagrada. Nós somos uma geração de crente que não tem bases bíblicas, não tem estrutura na palavra, porque temos muito tempo para outras coisas. E a palavra, estamos que nem Maria ou Marta, que enquanto Jesus está a pregar, ela está ocupada com as coisas, com a cozinha. E a palavra, ela é prioridade das prioridades na vida do crente.
a palavra é como água na cozinha de um crente. Alguém que vai cozinhar alguma coisa. Você já viu alguém a cozinhar sem água? Você se fritou, né? Mas ainda que você fritar, você vai ter que precisar lavar o peixe. Não falta água na cozinha do crente. Não pode faltar palavra. Porque a palavra de Deus vai fazer diferença no teu dia a dia. Não temos contato com a palavra, com a Bíblia. Somos crentes mimosos. Tudo nos dói. Aleluia. Quantos vão sair daqui e vão ter contato com a palavra? Amados, quando nós tivemos um relacionamento profundo com a palavra, amados, muita coisa que nos preocupa vai deixar de nos preocupar. Porque a consciência da palavra faz com que algumas coisas da terra deixem de ser preocupação. Aleluia. Não te preocupa mais. Por quê? A palavra. Até porque tem coisas que você vive que só se vence com está escrito. Está escrito. Cresçamos na meditação da palavra. Aleluia. Normalmente os crentes que não oram ou que não leem a Bíblia, normalmente, não de seu todo, mas os crentes que não leem a Bíblia são os crentes que, para acontecer alguma coisa, precisam sempre de um elemento físico. A palavra nunca é suficiente. Por quê? Porque ele, para acontecer alguma coisa, ele precisa de um elemento físico. E aí estamos a entrar na geração de que tiramos a palavra e colocamos outras coisas na igreja. É tipo o Arão, né? Quando Moisés sobe ao monte para falar com Deus, o povo ficou embaixo e fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro. Só que este bezerro foi feito com o brinco do povo. Cada pessoa dava um brinco. Esse dá o brinco dele, esse dá o anel dele. E é o brinco do povo que fez com que Arão fizesse um bezerro de ouro. Você entendeu isso? É que Arão é o sacerdote que fez um Deus para o povo, que o povo lhe pediu para fazer. Ou seja, Arão tirou a essência daquilo que Davi deixou, porque o povo o corrompeu, quando ele deveria ficar firme naquilo que Moisés lhe orientou. Conhecimento da palavra. Aleluia. O conhecimento da palavra. Precisamos meditar mais. Precisamos nos relacionar mais com a Bíblia. 10 anos de cristianismo. Tá bom. Quais são as doutrinas rudimentares de Cristo? Nada. Nos relacionamos com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Quantos vão sair daqui com fome de meditar a palavra? Você precisa sair daqui com fome de meditar a palavra. Aleluia. Aleluia. Nós lemos uma história em que, vou pular algumas partes porque perdi muito tempo aqui. Um texto, por favor, mídia, está aí o texto. Lemos uma história, ou lemos um texto, a parte A, que está tudo relacionado ao que eu disse. Quando você lê a palavra,
Você é direcionado pela palavra. Você age segundo a palavra. Você é guiado pelo Espírito. Lemos um texto e todo mundo conhece a história de José. José, filho de Jacó, né? Que tem os irmãos brigavam com ele, primeiro por causa do ciúme, depois por causa da túnica, depois por causa do sonho. Tinha esse conflito entre José e os irmãos. Neste capítulo que lemos, os irmãos acabaram de vender José e José foi levado ao Egito, né? Aí foi levado ao Egito. Ele foi levado ao Egito e parou na casa de Potifar, o eunuco do rei, ou seja, o capitão do rei. E aí, ele estando na casa do rei, a mulher deste eunuco se engraçou com ele, o testou, e ele correu, foi parar na cadeia. Aí, o copeiro e o padeiro do rei tiveram cada um sonho. José interpreta o sonho. Aí o copeiro sai e esquece do acordo que ele fez com José. Aí Faraó tem um sonho, ele lembra. Uma história muito bonita. Quantos conhecem a história de José? Amém. Aleluia. Primeiro ponto. José teve o sonho na casa do pai. E o sonho foi Deus que deu o sonho a José. Aí a Bíblia Sagrada diz que na inocência José contou os sonhos aos seus irmãos e os irmãos o invejaram por causa do sonho. Aí um dia os irmãos saíram para ir apacentar as ovelhas e o pai decidiu enviar José aí procurar os seus irmãos. Quando José está se aproximando de onde os irmãos estão, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles cogitavam matar, mas colocaram numa cisterna, num poço. José primeiro está na casa do pai com o sonho que Deus coloca. Agora um sonhador que recebeu um sonho grande, de grandeza, está no poço e os irmãos zombavam dele. A primeira lição que eu quero dar para os irmãos é que José nunca foi ao Egito. Amém? A igreja está aqui? Amém. Primeira lição: José nunca foi ao Egito e nunca saiu de lá. Alguém conseguiu compreender? Eu estou a dizer que José, ele nunca foi ao Egito e nunca saiu do Egito. Está aqui no texto. Mídia, por favor. Ele nunca saiu do Egito. Nunca foi ao Egito também. Está escrito onde lemos Gênesis 39. Vamos só ler enquanto a mídia trabalha. Gênesis 39, versículo 1. Gênesis 39, versículo 1. Onde lemos? Está aí. Olha, está aí. Está aqui. Ele nunca foi ao Egito. Ele foi levado ao Egito. E homens e mulheres que dependem da palavra do Espírito Santo, eles não vão, eles são levados. Quando você se relacionar com a palavra, com o Espírito Santo, você vai deixar de ir e passar a ser levado. E é isso que José me ensina, é que ele tinha dependência. Ele não foi ao Egito, ele foi levado. Primeira lição, ele me mostra que José era dependente.
homens e mulheres dependentes de Deus, eles não entram num relacionamento, não. Eles são levados nesse relacionamento. Você não pode ir num emprego, Deus tem que te levar lá. Você não pode ir num relacionamento, Deus tem que te levar lá. Você não pode ir num lugar, Deus tem que te levar lá. E quando Deus te leva num lugar, não importa quem se levanta contra, porque você não foi, Deus é que te levou naquele lugar. Então o teu problema não é você ir, é Deus te levar. Aleluia. Eu gosto desse texto porque está a dizer que ele não foi, mas ele foi levado. Me faz lembrar o pastor quando fala aqui: o pastor não veio, lhe trouxeram. E lhe trouxeram mesmo. Pastor Jorge veio aqui lhe trazer, porque nem sequer estava no plano dele um dia pastorear CCS. Mas como não depende dele, depende do Espírito. Posso ir longe. Quando não depende de você, quando não depende dos teus planos, o Espírito te guia aonde nem sequer você fazia plano de um dia ir. Amados, quando eu estou a dizer que José não foi levado, estou a dizer que ele nunca fez plano de ir no Egito. Eu converso com o pastor, nunca fez plano de vir na CCS. Nunca passou na cabeça dele pastorear CCS. Mas não é plano dele. Nele que veio. Lhe trouxeram. E também não vai sair daqui, vão lhe tirar também. Aleluia. É profecia, não entenderam? Quando você é alguém que depende do Espírito Santo, você não faz por fazer. O Espírito tem que te levar. Olha que a Bíblia está a dizer: e foi Jesus levado no deserto para ser tentado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você passa a deixar de fazer e agora permita que o Espírito Santo te leve. Faça as coisas por você. Amados, quem se leva se defende, quem lhe levam lhe defendem. O que está a acontecer é que você quer que Deus te defenda num lugar onde você se levou. Não, Deus não tem como te defender onde você foi sozinho, porque Deus só defende onde Ele te levou. É por esta razão que Abraão é Abraão, porque ele não saiu de Mesopotâmia porque ele queria sair. Deus lhe levou. E está a lhe levar numa terra em que ele não sabe. Andar com Deus é assim. Ei, eu não preciso saber, só preciso andar com quem conhece. Eu não conheço a terra, mas conheço Deus que conhece. Eu não conheço o amanhã, mas conheço Deus que conhece amanhã. Então, como eu não conheço o amanhã, mas conheço Deus que conhece amanhã, então eu confio no quem conhece o amanhã. E eu sei que onde Ele está a me levar, Ele conhece e Ele cuida de mim. E aí estamos nós na igreja tentando fazer com que Deus entre em lugares que Ele nos levou. Nesse casamento que Ele nem que te levou. Nesse emprego nem que Deus te levou. Agora os problemas com o chefe, nem Deus que te levou. Deus não vai acudir. What a choque. Você quer que Deus entre numa situação que Ele não te falou para ir? Mesmo nosso pai nos falava assim: se arranjar teu problema, se aguenta. Você entrou numa circunstância que Deus, nem Deus que te levou. E agora Deus me abandonou. Não, Deus nunca foi contigo. Aleluia. O conhecimento da palavra vai fazer com que você não vai. Deixa Deus te levar. Diga para alguém que está ao seu lado: deixa Deus te levar. Então qual é o problema, pastor? É que às vezes Deus, para nos levar, nos leva de maneira desagradável, desconfortável. É que José está aí para um sítio onde ele seria governador, mas está aí amarrado. José está aí num sítio onde ele seria comerciante e está aí como comércio.
está em um sítio como mercadoria, onde ele será o maior mercador. É que Deus, para te levar às vezes, Ele monta uma cena desagradável, porque você está tão agradável neste lugar, estás tão confortável neste lugar, então para Ele te tirar, o colega começa a se implicar contigo, o chefe começa a trancar a cara. Amados, não reclama de algumas coisas, pergunta ainda, Deus gosta de fazer essas coisas, é Deus que está a me levar ou para me ficar? Aleluia. É que Deus, Ele monta coisas para desagradáveis no teu agrado. É que este lugar ficou pequeno, não é só você que quer ficar lá. Mas não é mais da vontade de Deus você permanecer no Egito ou em Canaã. É que quando Deus nos tira de um lugar, e está nos levando a um lugar, é que Ele sabe que neste lugar onde Ele está a nos levar é onde nós vamos ou começar a cumprir o chamado, ou cumprir o chamado que Ele tem para nós. Só que Deus nos leva muitas das vezes de maneira desagradável. Nem todas as vezes que você está a sentir aperto é diabo. Às vezes é Deus que criou essa toda tempestade para te tirar. Se José fosse angolano, de tudo que ele passou, eu ia lhe aconselhar a procurar uma igreja e um culto de libertação. Primeiro, problema com os irmãos. Lhe venderam. Foi na casa de chefe e estava a se dar bem. Cadeia. Esse é boi azarado. Mas são as circunstâncias que Deus está a usar para Ele cumprir o propósito que Ele tem na vida dele. Aleluia. Amados, nem todo aperto que você sofre é Satanás. São apertos que Deus cria para te tirar do teu conforto. Você está tão confortado num lugar em que já não é mais para você ficar lá. E muitas das vezes, quando Deus nos tira de forma desagradável, é que Ele já nos falou muitas vezes para sair. Mas nós continuamos lá. Aleluia. Então, igreja, aprenda com José que às vezes Deus, para nos levar em alguns lugares, Deus nos leva de forma desagradável. Aleluia. Agora vê, José teve um sonho. E normalmente quem tem projeto, tem sonhos, ele vive tentando realizar seus sonhos. Agora vê os irmãos de José, nenhum cabucado de sonho, estão a viver tentando destruir o sonho de quem tem sonho. E é isso que acontece nos dias de hoje. Quando você não tem projeto, você vai viver procurando abafar o projeto dos outros. Quando você tem os teus, você vai viver tentando realizar os teus. Você não tem tempo para olhar o que é dos outros. Você está fixo no que é teu. Então aqui o segredo era Rúben, Simeão, Naftali terem também os seus sonhos. Aleluia. Amados, a história de José é tão impactante que quando você lê várias vezes essa história, ela te motiva. Parece um filme, né? Essa história de José parece um filme. E normalmente os filmes, eu não gosto desses filmes de hoje em dia. Eu gosto de filme de há muito tempo. Aquele filme chinês que logo que você meteu já está a sair porrada. Você ainda não entendeu o propósito do filme, já está a se bater. Agora, filme português, não está a sair.
Olá, vizinho Paulo. Tira esse filme, não está a cuidar. Imagine uma vida em que você não tem problema. Imagina só um filme sem ação. Eu não gosto de filme em português. Eu não sei quem vai no cinema assistir filme em português. Um filme cego. Não, amados. A história da nossa vida é um filme de ação. Onde o bandido nos bate. E normalmente os filmes são assim. No princípio, o artista lhe batem. Depois vai no mato, lhe treinam no avô. Depois volta bem mal. Soco no rei. The end, filme acabou, o artista ganhou. Amados, quando você lê a história, você precisa perceber que o filme da minha vida, por mais que Satanás me bate, amados, artista depois no filme não morre. Carro explodiu, não morreu. Lhe picaram faca, saiu daqui, não morreu. Bandido só um soco, morreu. Amados, no filme da tua vida, toda a porrada que você está levando não vai te matar. Podes ter turbulência, divórcio, perdeste emprego, não vai te acabar a vida. Porque você é o artista do filme da tua vida. E o filme não pode acabar com a morte do artista. Se Deus é meu pai, e Ele é que escreveu o guião da minha vida, e eu sou o ator principal, então eu não vou morrer num filme da história da minha vida. Então eu tenho que perceber, por mais turbulência que eu passe, por mais que o pecado me bate, me dá surra, não vai me matar. Não vai me matar, amados. O pecado me bateu. Eu fui no mato, no mestre, no avô, fui no Espírito Santo. E Ele me muniu, me treinou, me colocou a espada, me deu a couraça da justiça, o cinto da verdade. Quando voltei, Satanás não pôde mais contra mim, porque o mestre me treinou. Aleluia. O filme da minha vida não termina assim. Agora, imagina só na tua vida um filme português. Não acontece nada, não tem ação, só se cumprimenta. Vizinho Paulo, vais para Lisboa. São assim. Nunca torceste nenhum pé, não te falam mal. Isso mesmo é vida. Você assim mesmo está vivendo, ninguém te fala mal, ninguém se mete contigo. Ninguém mesmo te incomoda. Você assim está vivendo? Não, meu filme não. Meu filme me falam mal hoje, amanhã volto mais. Me complicam amanhã, depois da manhã volto mais. Por quê? Porque eu sou o ator principal da minha vida e o filme da minha vida não termina com a minha derrota. Amados, Deus é meu pai. Podem falar que é batota, mas o filme é meu. Eu sou o artista e o filme só termina quando eu vencer o inimigo. O filme não pode terminar enquanto o inimigo está me bater. Essa é a consciência que você tem que ter. No filme da tua vida, você é o ator principal. Você é a estrela de Hollywood, só no filme da tua vida. Agora, não queira você ser estrela no filme da vida do outro. Da tua vida, você é o ator principal. Então você precisa entender isso. Que a história da tua vida não termina assim, do jeito que você está. Magoada, decepcionada. Não. O guião não terminou. Você precisa passar no treinamento do Espírito Santo e sair fortalecido e dizer: ei, capeta, voltei. Me treinaram. Agora eu consigo. Aleluia. Aleluia. Amados, a consciência que eu tenho é que a minha história não termina como o diabo quer que ela termine.
Eu tenho certeza de algo. Minha história não foi escrita pelo diabo nem pelo homem. Foi escrita pelo dedo de Deus. Deus escreveu a minha história e ela não termina do jeito que o diabo quer que ela termine. Aleluia. Estamos a caminhar para o final. Aleluia. Entenda algo lindo. Nessa história, José está na cadeia. Ele interpreta o sonho de 2 homens. E um sai. E ele pede para não se esquecer dele. Ele se esquece. Só que, se o copeiro lembrasse de José, naquele instante que ele saiu, sabe qual é a vaga que ele seria? Qual é a vaga disponível lá? De padeiro. Só tinha vaga de padeiro naquele momento. O que eu estou a tentar dizer? Às vezes, esperar um pouco mais não é atraso. Às vezes, esperar um pouquinho mais em Deus, você não está atrasado. É que neste momento só tem vaga de padeiro. Mas o teu lugar não é para ser padeiro. O teu lugar é o palácio. Padeiro, o lugar dele é na cozinha. O teu é no trono, é governar. Então você precisa entender que às vezes, no momento em que você quer que a coisa aconteça, Deus ainda está a formar o lugar. Deus ainda está a preparar, está a adornar. Então não tenha pressa de ir ainda. Porque às vezes você pode se precipitar e se tornar o padeiro, enquanto o destino era governador. Você como padeiro não pode salvar Jacó e seus irmãos. Então a precipitação às vezes lhe faz entrar em lugares que não é Deus que te colocou. Foi a tua pressa que o colocou. Então você precisa depender de Deus. Mais uma vez aprendemos com a dependência de José. Dependa do Espírito Santo. Porque se ele dependesse dele mesmo, hoje estaríamos a ler a história de um copeiro ou de um padeiro e não de um governador. Porque o lugar que estava pronto para ele sair e ir era copeiro. Mas eu não nasci para ser copeiro. Eu não nasci para estar na cozinha. Eu nasci para estar no palácio. Eu nasci para ser governador. Eu não nasci para estar a preparar pão, meter trigo na mão. Não, eu nasci para assinar despacho. Aleluia. Por isso há muitos padeiros que eram governadores. Há muitos governadores na padaria. Há muitos governadores na padaria a fazerem pão, porque a pressa lhes fez saírem quando não deveriam sair. Saíram fora do tempo, não era o tempo ainda de sair. E por causa disso se tornaram padeiros, quando Deus os tinha preparados para ser governador. Amados, a pressa é inimiga da perfeição. Por isso, mas a dependência do Espírito Santo lhe faz entrar em lugar que Deus preparou e não aquilo que você acha que você nasceu para ser. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo prepara o lugar para você vir. É por esta razão que muita gente que entrou em lugares que não foi Deus que preparou, não impactou como deveria impactar. Imagina um sábio como José a fazer pão. Com aquela toda graça, mas é padeiro. Que desperdício de graça. Que desperdício de talento. Um homem que conhece sobre administração, que conhece o que é governar escassez, está na padaria. Até se ele entrasse na padaria, o futuro da humanidade estaria em risco. Então tem muita gente que está a colocar a família dele em risco, futuro dele em risco. Foi mais longe, futuro de nação em risco, porque decidiram ser padeiros quando Deus os projetou para governador. Amados, a dependência do Espírito Santo
vai lhe fazer a não entrar na padaria, mas ser governador. Você pode se colocar em pé? Você pode aplaudir ao Senhor? Só para Jesus pode ser mais forte. Só para Jesus pode ser mais forte. Eu vim falar para homens e mulheres que decidiram depender do Espírito Santo, que decidiram caminhar com o Espírito Santo, que não decidiram negociar a graça que eles têm, que não decidiram entrar no tempo do homem, mas esperar em Deus. Não, você talvez casaria com o administrador da Sonangol, só que você se apresou e casaste com o padeiro. Posso ir longe, irmã? Talvez era para casar com o ministro das finanças, você se apressou só, casaste com alguém que aleluia. E qual é o perigo de você entrar primeiro num lugar que Deus não é que preparou? É que quando você entra num lugar que não é aquele que Deus preparou, você já não olha mais para as outras oportunidades. Você acaba aceitando aquela. Quando aquela que está vir é maior daquela que você ficou com ela. Fecha os teus olhos. Que Deus levante nesta noite homens e mulheres com a graça de José para administrar a escassez e para gerir fartura. Quero levar a igreja a orar em apenas 5 minutos. Você vai orar, vai dizer: Senhor, afaste de mim tudo aquilo que me afasta do teu propósito, tudo aquilo que me afasta do teu plano, tudo aquilo que dificulta eu cumprir o teu plano. Afaste de mim, afaste amizades de mim, afaste empregos de mim, afaste oportunidades, aquilo que me afasta de ti, aquilo que me afasta do teu propósito na minha vida, que o Senhor retire de mim, que o Senhor remove da minha vida tudo aquilo que me afasta, tudo aquilo que está a ofuscar de eu ver o teu propósito em minha vida, de eu ver o teu propósito em minha vida. Afasta de mim, afasta de mim. Alguém está a orar nesta noite? Diga: Deus, afaste de mim tudo aquilo que me afasta do teu propósito, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mas algumas coisas me afastem do propósito. Afaste de mim tudo aquilo que me afasta da tua presença, tudo aquilo que me afasta do meu propósito, toda distração, remova toda distração, remova todo embaraço, tudo quanto tem me afastado do teu propósito, de realizar o teu propósito. Afaste de mim, aleluia. É uma noite
Deus começa a abrir caminhos nesta noite. Começa a abrir caminhos. Começa a abrir caminhos. Começa a abrir caminhos. Propósitos começam a ser abertos. Começam a ser abertos propósitos divinos. Os sonhadores recebam sonhos grandes em nome de Jesus Cristo. Ei, sonhadores, entre no teu propósito. Entre no teu propósito. Entre agora. Em nome de Jesus Cristo. Ebrazagadia. Lekete prene me kote barina. Zebede beri baraba zebede zebede bede 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 jebedo. Levanta as tuas mãos em nome de Jesus Cristo. O Senhor está neste lugar, abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo caminhos. Zeverege borrente pleregaste praniante berinante proregate beribianiagado jetremeniante prianente alabras cramiante lebrene giraste beriani glad berinigaria zelebeka chepereni azuz de criante prenigada bastr beriani garaji gabdas gadabadia secrepete que paruca tipanagade sikete petunje que purinante que le benzo zibidiaga da igade besege do o Senhor está abrindo caminho nesta noite. O Senhor está abrindo caminho. O Senhor está abrindo caminho. Caminhos estão a ser abertos em nome de Jesus. Caminhos estão sendo abertos. Caminhos estão sendo abertos. Caminhos estão sendo abertos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos e fecha os teus olhos. Zekrast que pranaga yaga deveiga. Yekrakoto krosete prakate pranagada rishete prenea. Lekrekete pranaga zuze brakate prenegade. Lakrakatu pereke tu prenagada ria sekete prenegade becheberiba. Lakrakatu prena sete keriba yagada 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 yagada. Você que fala em línguas, começa a orar em línguas agora. Yegada baigada, sekrebede bechobaribada, sekete prenegada, sunte perigada. Caminhos estão sendo abertos. Caminhos estão sendo abertos. Aquilo que estava encravados agora estão sendo abertos. Estão sendo abertos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O Espírito Santo, o homem de branco está aqui, abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo caminho. Há uma graça, amados, deixa dizer para alguém, há uma graça de facilidade está a cair sobre alguma pessoa neste lugar. Aquilo que os outros conseguem com muita dificuldade, a graça de facilidade está vindo sobre você, está vindo sobre a tua vida, está vindo sobre a tua cabeça. Receba isso agora em nome de Jesus Cristo. Aquilo que para algumas pessoas obterem é com muito esforço, a graça de facilidade está vindo, facilidade está vindo sobre a tua vida agora mesmo. Espírito Santo está a entregar para algumas pessoas em nome de Jesus Cristo. Lekremeneketu prana deli prosekete bedebeina yekreba kusete prana galabro sekete bede
Yekre paruke te pranagasute ke pereme, leke pereme ke pereme ke perebe de becheberi, zakrabada becheberoma zegedeya, lakrasuse ke te pranagada, lakrasuse ke te prenegado. Deixa eu te dizer, Deus está se lembrando de algum José nesta noite. Os homens podem ser esquecidos, mas há um Deus que está a se lembrar. Há um Deus que está a se lembrar. Há alguém que diz nesta madrugada: Deus, lembra-te de mim. Deixa eu dizer para alguém: Deus está a se lembrar de você. Deus está a se lembrar das tuas lutas. Deus está a se lembrar de você. Os homens podem ter esquecido do bem que você fez, da ajuda que você fez, mas Deus está a se lembrar de você. Deus está a se lembrar de você. Deus está se lembrando de alguém nesta noite. Se manifesta, se manifestará. Se manifestará. Jesus Cristo. Deus está a trabalhar agora. Deus está a trabalhar agora. Deus está. Deus está. Deus está. Like pranagados. Sekrebarava chiberebe de veziba. Ekresute prakada segedevanda. Zebrase Evaiga Sebra Shente ke perumana Zeberibaya gadevana